Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós falaremos hoje de histologia vegetal. Falaremos de tecidos permanentes simples. Bom, falamos nas aulas que as células possuem características e cada uma dessas células estão presentes em um determinado tipo de tecido. É importante ressaltar que nós temos células jovens e células adultas. As células jovens são caracterizadas por serem indiferenciadas, ou seja, elas não possuem diferença, elas não possuem um estado de maturidade, então elas conseguem se transformar em células de qualquer tecido. Neste caso, nas plantas, nós chamamos isso de tecido meristemático, ok? Então, o tecido meristemático é composto por células jovens que possuem um metabolismo intenso. Portanto, o núcleo, por conta desse metabolismo, é um núcleo maior e ali, obviamente, por conta desse metabolismo intenso, nós temos o maior número de mitoses, ok? Então, as células se dividem bastante para formar, futuramente, células adultas. Já no tecido adulto, como é um tecido já diferenciado, ele já tem a sua função, nós observamos que a diferença para um tecido meristemático é que essas células possuem núcleo menor, já que elas não precisam ficar se dividindo, porque ela já tem uma especialização, ela já sabe o que ela vai fazer e agora é só focar no seu objetivo, ou revestimento, ou sustentação, ou reserva. Então, cada uma dessas células adultas possuem uma especialização. Então, quando a gente observa uma célula adulta para uma célula meristemática, nós observamos que a célula adulta tem núcleo menor, ela não faz mitose, porém o vacúolo em comparação às células meristemáticas é muito maior, né? Chegando a tomar conta de aproximadamente 90 a 95% daquela célula. Então, isso demonstra, né, que a célula ela tem uma capacidade de armazenamento maior do que as células jovens. Então, as células jovens, elas, como o metabolismo é intenso, elas usam muito, gastam muita energia, ao contrário do tecido mais velho, que está reservando nutrientes, ok? E de onde eles são formados? Bom, nós temos então as células jovens. Então, nós temos lá o tecido meristemático primário e o tecido meristemático secundário. São dois tecidos diferentes que nós temos em paralelo na planta. Então, o tecido meristemático primário, ele é responsável pelo crescimento da planta em estatura. Então, a planta vai tanto crescer para cima quanto crescer para baixo, aprofundando suas raízes. Já o meristema secundário, paralelamente, ele cresce em espessura. Então a planta ela vai se tornando mais robusta. Esse tecido meristemático primário, ele pode originar tecidos de revestimento, como a epiderme, tecidos de sustentação, como o colênquima e o esclerênquima, e tecido de preenchimento, como no caso do parênquima. Ou também pode formar células de condução, que nós temos lá o xilema e o floema. São células adultas responsáveis pela condução de seiva. Então, o meristema primário é o tecido jovem. E esses últimos, onde a seta aponta, são tecidos mais adultos. Esses tecidos que originam esses tecidos adultos são como adolescentes. São tecidos já diferenciados, porém não tão diferenciados como os tecidos adultos. Já no meristema secundário, nós temos a possibilidade da formação de tecidos que revestem a planta ou tecidos que formam também a condução de seiva. Se essa célula decidir ser uma célula de revestimento, ela vai se transformar em felogênio. O felogênio pode gerar a feloderme ou pode gerar o súber. O súber é a famosa casca da árvore. Se essa célula for para uma linhagem vascular, ela vai se tornar em câmbio e esse câmbio vai dar origem ao xilema secundário ou ao floema secundário.
nós falamos no próximo vídeo, eu vou deixar marcado aqui em cima, que nós falamos do sistema do xilema e do floema separadamente, como tecidos permanentes complexos, e aí focando nessa parte de condução. Aqui nós observamos o meristema primário, né, a formação de células nesse meristema primário. Observem aqui, ó, que nós temos onde passa a ponta do mouse aqui, nós temos a protoderme, que vai gerar, deixa eu tomar uma água aqui, a nossa epiderme. Então a epiderme da planta vai ser gerada pela protoderme. Essa parte amarelinha aqui, ó, é o procâmbio. O procâmbio vai gerar o xilema primário ou secundário, que são tecidos vasculares. Ó, esse amarelinho e esse aqui. Esse miolo, todo o miolo aqui, ó, inclusive dessa parte aqui, ó, é um tecido de preenchimento. Ele vai gerar ou colênquima, ou parênquima, ou esclerênquima, ok? Isso, onde que a gente encontra essa estrutura? Tanto nas raízes ou nas gemas das plantas, que são aquelas estruturas onde você vê que vai nascer uma folhinha. Tá? Então essas estruturas são estruturas jovens, com bastante tecido meristemático, e ali ela vai desenvolver o seu crescimento em altura ou profundidade. Já no meristema secundário, nós encontramos bem ali no meio do caule ou do tronco, estruturas como xilema primário, floema primário, ou até mesmo o xilema secundário e o floema secundário. Esse primário, gente, ele é originado do tecido meristemático. Então, se eu encontro xilema primário no meio do tronco, quer dizer que esse tronco ainda vai se desenvolver bastante, ok? Já o xilema e o floema secundário, quer dizer que esse tecido já é adulto, ok? Notem aqui, ó, a presença do xilema e do floema, que são tecidos vasculares, ok? Isso promoverá o crescimento dessa planta em espessura. Então essa planta vai ficando mais espessa, ok? E no tecido meristemático ela vai ganhando altura. Neste caso aqui, ó, a gente encontra xilema primário e secundário nos cabinhos que são mais verdes da planta, onde ainda há crescimento em altura. Então a planta está crescendo tanto em altura quanto em espessura. Notem a presença dos dois tipos de xilema, primário e secundário. Bom, vamos falar um pouco então do tecido de preenchimento. O tecido de preenchimento, ele é um tecido onde há a presença de estruturas que armazenam algo, ok? Então ele preenche toda a estrutura da planta e além disso ele guarda alguma coisa. Então, no caso, são os parênquimas de reserva. Nós temos os parênquimas classificados de acordo com o que ele reserva. Neste caso aqui, nós temos o parênquima da raiz da mandioca. Então, notem que dentro de cada célula, isso aqui, ó, delimita a estrutura celular, e dentro de cada célula nós temos esses pontinhos roxos, que são os grãos de amido. Esse grão de amido é um parênquima amilífero, é um parênquima de reserva do tipo amilífero, que guarda amilo. Já nós podemos ter o parênquima, por exemplo, aquífero. Notem que as células estão aqui, ó, lá no canto superior direito. Então nós temos células e dentro dessas células os vacúolos estão preenchidos com água. Para que a planta faz isso? Para ela conseguir resistir a tempos de seca. Então, por exemplo, o cacto, as suculentas, a babosa, são plantas que nós encontramos esse parênquima aquífero. Ele está armazenando água. Já
nós temos o parênquima aerífero, que é aquele que estoca vento. Uma grande ideia da nossa presidenta Dilma Rousseff, onde ela sugeriu numa reunião da organização, se eu não me engano foi da ONU, e ela disse que deveríamos estocar vento. Tá aí as plantas estocando ar. Isso faz com que a planta boie na água. Então a Vitória régia, se você observar na microscopia, você vai ver que ela forma o que nós chamamos de câmeras, que são essas cavidades aéreas. Então ela é preenchida de ar, tá? E esse preenchimento de ar faz com que essa planta consiga boiar em superfícies aquáticas. O parênquima também pode ser classificado, além de parênquima de reserva, além da sua função, ele pode ser classificado também por conta dos espaços entre as células. Então, um parênquima do tipo meato, nós observamos aqui, ó, toda essa bolinha aqui, ó, é uma célula, e cada cantinho desse é um espaço intracelular. Então, como o espaço é menor que a célula, nós caracterizamos esse tipo de parênquima como parênquima meato. Já os parênquimas do tipo câmera, notem aqui, ó, que as células são essas bolinhas pequenininhas que vão gerando espaços maiores, que nós chamamos de câmaras, como por exemplo no parênquima aerífero, que eles formam bolsas de ar, e essas bolsas de ar fazem com que a planta boie. Já no parênquima lacunoso, os espaços entre as células são maiores do que a própria célula, às vezes igual. Então, nós não conseguimos caracterizar o que é célula, o que não é. Fica até difícil, porque o espaço é praticamente igual ao espaço intracelular. O extra é igual ao intracelular. Então, fica difícil da gente identificar que estrutura que é aquela. Isso nós chamamos de parênquima lacunoso. Vamos falar do colênquima. O colênquima, ele tem como função a sustentação da planta, ok? Ele tem como característica a presença de celulose, espessando regiões específicas da planta, e tem característica também de ser um tecido com células vivas, como no caso do parênquima também. E aí nós classificamos o colênquima de acordo com o espessamento da parede dessas células. Então notem aqui, ó, que quando o espessamento, ó, aqui em cima eu tenho a célula da epiderme, e essa célula da epiderme é bem fininha. O colênquima anular, você observa que há espessamento em toda a região da célula, ó, em toda a estrutura celular. Então esse branquinho aqui é a célula, e ao redor dela nós temos uma parede bem espessa de celulose. Já no parênquima lamelar, nós observamos que esses espessamentos são em paredes tangenciais, ou seja, são paralelos. Notem que aqui nós temos espessamento, já nessas outras paredes nós não temos espessamento, é uma parede bem fina, ó, grosso aqui, sempre num sentido só, e para cima aqui, ó, nessas coluninhas nós não observamos esse espessamento. Portanto, nós chamamos de lamelar. O colênquima, aliás, colênquima angular, você tem espessamento no canto da célula. Notem aqui, ó, que ele forma espessamento bem no pontinho onde a célula se encontra com a outra, em cantos específicos. E no colênquima lacunar, o espessamento é onde está o espaço intercelular. Então, entre o espaço de uma célula e outra, você tem aqueles espaços intercelulares, e esses espaços você tem espessamento da celulose. Notem aqui, ó, onde tem espaço a celulose está até mais grossa, onde não tem a celulose está fina, onde tem a celulose está bem grossa, ó. Notem aqui, ó. Então ela preenche o espaço entre essas células, ok? Esses são os tipos de colênquimas que servem para a sustentação.
Uma coisa importante também é ressaltar que, como é celulose, ela não é tão rígida. Então ela fornece uma sustentação, mas com uma certa flexibilidade. Isso nós encontramos, por exemplo, no pecíolo, que é aquele cabinho da folha. Já o esclerênquima é um tecido que ele possui espessamento, não de celulose, mas de uma outra substância chamada de lignina. Essa lignina deixa o tecido muito mais rígido do que flexível. Porém, uma característica desse tecido é que essas células são mortas, elas não são células vivas, em sua maioria. E aí, notem aqui, ó, que quando a gente colore na microscopia, esse pontinho roxo aqui, ó, é onde nós temos a presença da lignina, que é a substância que preenche essas células do esclerênquima, ok? Olha lá, ó. Notem que ela tem uma coloração diferenciada e ela é espessa. Essa lignina, ela tem característica lenhosa, então ela é bem rígida e espessa. E aí nós temos várias classificações de esclerênquimas. Nós temos a macroesclereide, que são células alongadas e cilíndricas. Nós temos as fibras, que são células alongadas também, porém pode haver ou não a presença de lignina nessas fibras, ok? Já as células da braquiesclereide são células curtas e normalmente o tamanho entre elas é bem parecido, a espessura e o comprimento. Então nós chamamos de células isodiamétricas. Então nós vimos a braquiesclereide, as fibras e as macroesclereides. Temos ainda as osteoesclereides, que são células que possuem esse formato de ossos, por isso osteoesclereide. E as astoesclereides, que são células que estão repletas também de lignina e possuem ramificações, né, em formato de astros, por isso astoesclereide, formato ali de estrelas. Então, quando a gente observa o tecido de uma planta, nós observamos lá, ó, o xilema, esse aqui é o xilema primário. Nós temos o parênquima, esse parênquima serve para preenchimento. Nós temos o colênquima, que é uma estrutura mais flexível, serve para sustentação. E nós temos as fibras aqui, que é o esclerênquima, ó, essa região mais escura, roxinha. E a epiderme, que serve para revestimento. Desse lado direito, nós temos aqui, ó, as macroesclereides, que são cilíndricas e alongadas, e as osteoesclereides, que são células que têm formato de um osso, ok? É isso, galera. Na próxima aula nós vamos abordar outros sistemas, vamos aproveitar para imergir dentro ali da epiderme e ver as suas estruturas. E é isso. Até mais. Curtam aí o vídeo, compartilhem e deixem um like. Até mais, galera.